Olá, meu irmão em Cristo Jesus. A paz do Senhor, igreja abençoada. Povo que clama, que chama pelo nome do Senhor. Já dizia o salmista Davi: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Mas um dia, meu amado irmão em Cristo Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja nessa tarde, seja uma tarde de vitória, seja uma tarde de bênção, seja uma tarde de regozijo, que o Espírito Santo de Deus te enche de paz, de gozo, de alegria, a sua alma nessa tarde. Que o Senhor venha derrubar todo gigante que tem se levantado na tua vida, na tua família, na tua casa, meu amado irmão, em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, meu amado, por essa honra, essa oportunidade de estar entrando na sua casa para falar do amor de Jesus, falar da palavra do Rei dos Reis. Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Muito obrigado, meu irmão, entrar aí no teu celular para falar desse Jesus tão maravilhoso. Como diz o salmista no Salmo 45, no versículo 1. O meu coração, ele ferve, ele se abrasa de alegria quando eu começo a falar do Rei Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a minha língua é como a caneta, como a pena de um destro escritor, quando eu falo desse Jesus Cristo. Foi por isso que a Bíblia nos revela, no livro de Lucas 24, 32, quando Jesus andava após a sua ressurreição no caminho de Emaús, andando com aqueles dois discípulos, triste, angustiado, sem esperança nenhuma, voltando para a sua casa, porque aquele que ele esperava, que fosse o rei em Israel, foi crucificado, foi sepultado, estava morto, e eles andavam, voltaram para a sua aldeia, sem esperança alguma. Até que apareceu Jesus, conversando com ele, aleluia. E Jesus perguntando para ele: por que vocês estão tristes, angustiados? Ele olha para Jesus pensando que era um forasteiro, e diz: você não conhece, você não sabe das novidades que houve de sexta-feira em Jerusalém, um sábado e domingo, que crucificaram a Jesus de Nazaré, e nós esperávamos que fosse ele que ia reinar em Israel, mas ao terceiro dia ele não ressuscitou. E o mestre começou a abrir a sua boca dizendo: mas Moisés e os profetas não escreveram nas escrituras que ele morreria, mas que ele ressuscitaria dentre os mortos. E quando ele vai andando, como se vai passando para a frente da aldeia de Emaús, aqueles dois homens disseram: fica conosco, porque o dia já está terminando, a tarde está chegando, e é perigoso ir para frente, tem salteadores. Entra para nós, na nossa casa. Achando que era um forasteiro, mas quando Jesus entra na casa deles, que quando Jesus pega o pão e foi partir do pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram, a mente deles se abriram e reconheceu que era o mestre. Aí o Senhor diz: vai dizer aos meus irmãos, volta para Jerusalém, vai dizer para Pedro, Tiago e João que eu ressuscitei dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor se
saiu do meio deles, sumiu do meio deles. Eles disseram um para o outro, em Lucas 24, 32, porventura, o nosso coração não abrasou, o nosso coração não pegou fogo. Aleluia, quando ele falava conosco no caminho de Emaús. Irmão, minha irmã, Elisângela, Beline, você que está escrevendo aí, mandando a sua mensagem, o seu positivo, nessa tarde no Café com Jesus, eles disseram, porventura, o nosso coração não abrasou, o nosso coração não pegou fogo, quando a presença dele estava perto de nós. Meu irmão, minha irmã, José Pereira, que nessa tarde, meu irmão, o teu coração vem abraçar da presença do Rei, vem abraçar através da sua palavra que será ministrada nessa tarde no Café com Jesus. Silvana Moraes, Jesus te ama. Beline, Jesus te ama. Que o fogo do Espírito Santo, que a presença do Senhor Deus invade a tua alma nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e você possa dizer, como os discípulos do caminho de Emaús, Lucas 24, 32, porventura o nosso coração não abrasava quando ele estava conosco no caminho de Emaús. Glória a Deus, que Deus abençoe, que Deus abra a porta do coração nessa tarde, que o Espírito Santo venha falar conosco. Me dai graça, unção, sabedoria para quem ministra nessa tarde e para quem ouve nessa tarde, dá entendimento, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que eu possa dizer como João Batista nessa tarde, que ele cresça e eu diminui. Amado meu irmão em Cristo Jesus, o tema dessa tarde foi baseado no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 10, que foi o tema dessa tarde, que o Espírito Santo colocou no meu coração, para o teu coração. Homem levando cântaro. E para nós basear, louvado seja o nome do Senhor, o tema dessa tarde do Café com Jesus, eu quero ler o livro de Lucas, no versículo 7 até o 14, e depois nós vamos falar do Rei dos Reis, do Senhor do Senhor. Você fica à vontade, pode dar seu positivo, seu coração, pode escrever aí, louvado seja o nome do Senhor, manda seu recado. Talvez na hora da mensagem eu falo poucas pessoas o nome, mas toda vez que acaba o Café com Jesus, eu leio todinho que vocês escrevem, e eu mando sempre meu positivo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fica à vontade, pode escrever. No final da mensagem você pode ter certeza, todas as mensagens, irmão, às vezes tem 200, 300 pessoas que escrevem, eu sempre leio o que os irmãos mandou no Café com Jesus. Que Deus abençoe, Deus vos guarde e Deus vos proteja. A Bíblia diz em Lucas 22, versículo 7, e chegou, porém, o dia da Páscoa, e mandou Jesus Pedro e João, dizendo, ide, preparai a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram, onde queres que o preparemos? E Jesus lhe disse, eis que quando entrar na cidade, encontrarei um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direi ao pai de família da casa, o mestre diz, onde está o aposento
que hei de comemorar a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhe havia dito, e prepararam a Páscoa. E chegado a hora, pôs-se à mesa, e com ele Jesus, os 12 apóstolos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nessa tarde, meu irmão. Que o Espírito Santo possa falar no nosso coração. Que Deus venha colocar todas as palavras que tem colocado no meu coração e que nenhuma palavra venha cair por terra, para que o nome dele seja glorificado. E que essa palavra que está sendo semeada nesses 4 cantos, louvado seja o nome do Senhor, povos, línguas e nações, semeado nesse Brasil, em vários estados, que essa semente possa cair em terra boa e ela possa frutificar. Louvado seja o nome do Senhor. É como o tema que eu coloco sempre no Café com Jesus. Toda semente semeada com amor, cedo ou mais tarde, ela vai florescerá. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios, no capítulo 3, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Ele que dá o crescimento da semente. Mas desde quando você abre o coração, você abre os seus ouvidos espiritual, para que a semente possa bater no teu ouvido e bater no teu coração, que ali, que é uma terra boa, onde a palavra de Deus, ela quer brotar e ela quer dar fruto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, a palavra de Deus, ela nos revela no capítulo 22 de Lucas. Estava perto da Páscoa, e os principais, louvado seja o nome do Senhor, dos sacerdotes e dos escribas, andava procurando como mataria o Senhor, porque eles temiam o povo, eles temiam a multidão. Então eles queriam achar uma maneira secretamente de matar o Senhor Jesus Cristo, não diante da multidão, porque eles temiam o povo, de uma revolta do povo. Mas no versículo 3 de Lucas 22, versículo 3, a Bíblia diz que entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era o número dos 12, que foi chamado lá em Mateus, no capítulo 10, louvado seja o nome do Senhor, que foi chamado entre os 12, Judas Iscariotes. E a Bíblia nos revela, louvado seja o nome do Senhor, que Satanás entrou em Judas. Judas deu lugar. Judas não vigiou. Há uma palavra em Efésios, no capítulo 4, no versículo 27, não dei lugar. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom,
para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra de mentira, nenhum palavrão, mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeça o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por seu nome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais sacerdotes, com os capitães, de como entregaria Jesus. Os quais se alegaram. Note esse texto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando Judas falou para os escribas fariseus que ia entregar Jesus Cristo, a Bíblia nos revela, meu irmão, que eles se alegraram. Há uma passagem na Bíblia de Lucas, no capítulo 23, versículo 12, que Pilato e Herodes, eles eram inimigos, eles não se davam, eles tinham bronca um do outro, mas quando prenderam Jesus, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia no capítulo 23, versículo 12 de Lucas, a Bíblia nos revela que no mesmo dia, Pilato e Herodes entre si se fizeram amigos, pois antes andavam inimizades um com o outro. Quando Pilatos e Herodes ficou sabendo que prenderam Jesus, a Bíblia diz que eles voltaram a ter amizade, porque eles não conversavam um com o outro. E nesse texto que nós lemos, quando Judas disse que ia entregar Jesus Cristo, que ia negar Jesus Cristo, a Bíblia diz no versículo 5 que eles se alegraram. Quantas pessoas se alegram, irmão, em ver a derrota do próximo, em ver a derrota do servo de Deus, da serva de Deus, fica esperando a queda do homem de Deus, da mulher de Deus, para se alegrar no seu coração. E eles se alegraram. E convieram-se em lhe dar dinheiro. E ele concordou. Quando os sacerdotes e os escribas falou para Judas que ia dar dinheiro para ele, para negar, para entregar Jesus Cristo, Judas se concordou, Judas se alegrou, porque, irmão, o apóstolo Paulo, ele nos revela na primeira carta ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a espécie de toda a raiz dos males,
Porque o homem, por amor do dinheiro, ele se desvia da fé. O que aconteceu com Judas Iscariotes, por amor ao dinheiro, ele desviou da fé, ele abandonou a fé, ele abandonou a salvação, ele abandonou a vida eterna apenas por amor ao dinheiro. Jesus deixa bem claro em Mateus 6, versículo 24, não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, ou amará uns ou desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a riqueza, porque onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. E ele concordou em buscar a oportunidade. Ele queria apenas a oportunidade para entregar o mestre, para entregar sem alvoroço, para atrair o mestre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E chegou, porém, um dia que importava em sacrificar a Páscoa. Versículo 7. E Jesus, ele chama Pedro e João, que era tido como a coluna da igreja. Pedro e João era como coluna da igreja, e Tiago também. Estudar no livro de Gálatas, no capítulo 2, os três foi considerado como a coluna da igreja. Mas aqui Jesus só chama Pedro e João e diz: ide e preparai a Páscoa. Jesus deu uma ordem para ele: vocês vão, Pedro e João, ide e vocês vão preparar a Páscoa, para que o comamos. Era eles que tinham que pegar o cordeiro, preparar o cordeiro para a Páscoa. Jesus deu essa ordem para Pedro e João. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória, glória, glória. E eles perguntaram: onde queres que o preparamos? E ele lhe disse: eis que quando entrares na cidade, glória a Deus, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui até a casa em que ele entrar. Meu irmão, minha irmã, Jesus faz coisas que nós não entendemos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus opera da maneira que nós não entendemos. A Bíblia nos revela: operando Deus, quem impedirá? A Bíblia nos revela: sabe tu como Deus trabalha? Ele abre o mar vermelho, ele abre o Jordão, ele derruba as muralhas de Jericó, ele para o sol, ele para a lua, ele derruba o gigante, aleluias, ele prepara o guerreiro no lado aprisco das ovelhas, ele prepara o guerreiro Davi, matando um leão, matando uma ursa. Prepara o guerreiro, louvado seja o nome do Senhor, no curral das ovelhas, louvado seja o nome do Senhor. Não temos e não entendemos como ele trabalha, como ele age, mas eu sei, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo nessa tarde o Café com Jesus, a palavra de Deus, você às vezes não sabe como Deus trabalha, como Deus opera, mas eu digo uma coisa para você: ele vai operar na tua vida, ele vai operar na tua casa, ele vai operar na tua família de uma maneira que você não possa entender, para sair dos teus lábios: só ele é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele trabalha de uma maneira que nós não entendemos.
Ele chama Pedro e João e diz para ele: vai para a cidade que você vai ver um homem levando um cântaro de água. Meu irmão, minha irmã, não dá para entender como Deus trabalha, como Deus opera. Louvado seja o nome do Senhor, porque o que Jesus falou para Pedro e João, homem carregando um cântaro de água na cabeça, isso é impossível para os judeus. Jamais um homem coloca um cântaro de água na cabeça, porque isso era o dever das mulheres. Quem colocava cântaro de água na cabeça, quem buscava água, eram as mulheres judias, as mulheres que faziam esse trabalho de manhã e à tarde. Jamais você ia ver um homem judeu com um cântaro de água na cabeça. Isso é uma vergonha para os judeus, carregando um cântaro de água na cabeça. Jamais você ia ver um homem pela cidade de Jerusalém, andando numa rua, andando em outra rua, carregando um cântaro de água na cabeça. Mas quando Jesus fala, tem. Quando Jesus fala, acontece. Aleluia. Porque Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é soberano. Foi isso que Daniel diz. Eu vou ler para você no capítulo 2 de Daniel. Deus é soberano, louvado seja o nome do Senhor. Olha só que Daniel disse no capítulo 2 de Daniel, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No capítulo 20, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos revela, falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Louvado seja o nome do Senhor. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele disse para Pedro e João: vai para a cidade que você vai ver, louvado seja o nome do Senhor, um homem carregando um cântaro de água na cabeça, como eu disse para você. Isso, ver os judeus, ver um homem carregando um cântaro de água na cabeça em Jerusalém, isso é impossível, mas quando Jesus fala, tem. No livro de Mateus, no capítulo 21, eu quero ler para você. Ele falou para os discípulos que fora da cidade havia um jumentinho que nunca foi montado, que era para eles ir lá fora da cidade e trazer aquele jumentinho, porque ele ia montar naquele jumentinho, louvado seja o nome do Senhor. E olha só que a Bíblia nos revela no livro de Mateus, no capítulo 21, porque quando Jesus fala, tem. Quando Jesus fala, acontece. Se Ele falou que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Ele falou que vai operar, Ele vai operar. Se Ele disse que vai abrir porta para você, Ele abre porta. Se Ele disse que vai te curar, Ele vai te curar. Porque diz o Salmo 107, versículo 20, Ele envia a tua palavra e te cura. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrarei uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprendei-o e trazei. E se alguém vos disser:
alguma coisa, direis que o Senhor, o hás de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei, ó filha de Sião, eis que o teu rei aí vem manso, assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga, para cumprir Zacarias 9, versículo 9. Eis aí o teu rei, pobre, manso, de humilde. Ele vem montado no jumentinho para cumprir a profecia de Zacarias 9, versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor. Eles foram para fora da cidade, os discípulos, e realmente tinha aquilo que Jesus falou: sai fora da cidade, você vai encontrar o jumentinho que nunca foi montado, porque quando Jesus fala, acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus 17, versículo 27, Jesus falou para Pedro: vai ao mar, lança o anzol, e você vai achar, louvado seja o nome do Senhor, um peixe que você vai puxar do mar. E esse peixe, ele vai estar engasgado. Esse peixe, ele vai estar com a moeda na garganta. E ele vai ter o suficiente para pagar o meu imposto e para pagar o teu imposto. Vai, Pedro, ao mar, lança o anzol, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e achará um peixe engasgado. Oh, meu irmão, minha irmã, você que me ouve nessa tarde no Café com Jesus, talvez você está engasgado porque alguém falou mal de ti, ou para alguém que criticou, ou para alguém que te caluniou. Meu irmão, minha irmã, lança fora, arranca fora essa moeda. Não fique engasgado, não fique amargurado. A alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória, glória, glória. É tarde de Jesus, é tarde de libertação, é tarde do nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus deixou bem claro: um homem carregando um cântaro teve. Jesus falou que teve um jumentinho, teve. Jesus falou que tinha um peixe, oh glória, engasgado, e teve. Porque quando Jesus fala, meu irmão, minha irmã, tem. Tem. Pode ter certeza que tem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele disse: eis que quando entrar na cidade, encontrareis um homem levando um canto d'água, segui até a casa que ele entrar. E direi ao pai de família da casa: o mestre, o meu senhor, diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, e ali fazei os preparativos. Imagina só, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Pedro segue aquele homem. Talvez passou uma dúvida no coração de Pedro e João, dizendo: será que o mestre está certo? Será que o mestre falou algo vai acontecer?
A gente ir em Jerusalém, ver um homem com um cântaro na cabeça. Olha, João, isso é impossível, jamais vai acontecer isso. Mas eu creio, irmão, quando Pedro e João, ele vai para a cidade, e quando os olhos deles vê justamente um homem, não é uma mulher, mas justamente um homem carregando um cântaro de água na cabeça. Imagina a alegria de Pedro, imagina a alegria de João. Eu creio que levantou os olhos para o céu e disse: Senhor, oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu creio que ali, irmão, a fé deles aumentaram mais e mais e mais. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que no coração deles eles imaginaram: olha, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aquilo que o mestre falou, que um homem carregando um cântaro de água realmente tem, foi seguindo ao homem, porque a ordem de Jesus não era para falar nada, não era para perguntar nada, simplesmente de longe segue o homem. Ele entra numa rua, entra na outra, entra, até ele vai chegar no local, numa casa, é onde você vai preparar o cordeiro para o sacrifício, para nós comermos a Páscoa com os discípulos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele vos mostrará um grande cenáculo, versículo 12, mobilado. E aí fazeis os preparativos. E indo eles, acharam como havia sido dito e prepararam a Páscoa. Quando eles viram, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Quando eles viram o homem carregando o cântaro, a alegria era tanta. Quando eles entraram na casa, que Jesus falou que já estava tudo preparado, e ele viu um cenáculo mobilado, louvado seja o nome do Senhor, eles se alegraram, glória, 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 porque quando o mestre fala, tem, quando o mestre fala, acontece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa tarde. E eles prepararam a Páscoa. E chegado a hora, pôs-se à mesa, e com eles os 12 apóstolos. Oh, irmão! E ali eles foram comemorar a Páscoa do Senhor. Imagina, irmão, Pedro preparando aquela Páscoa, preparando aquele cordeiro, assando o cordeiro, matou o cordeiro. Creio que ele espetava com garfo, para ver se o cordeiro estava bem assado, rosto queimando, por causa do calor da brasa, os dedos queimando, mas fez com amor para o mestre. E quando chega a tarde, louvado seja o nome do Senhor, a hora de sentar para participar da Páscoa, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, começa a chamar os apóstolos, e comece a deixar pertinho dele, louvado na mesa. Eu creio que ele chamou André, como diz em Mateus capítulo 10. Chamou Tiago, João do seu lado. Chamou Judas Iscariotes, pertinho dele. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus. E por último, ele diz para Pedro: Pedro, senta lá no canto.
Senta lá no final da mesa, Pedro. Senta lá no canto da mesa. Senta lá no cantinho, Pedro. Oh, meu irmão. Às vezes não entendemos como Deus trabalha. Às vezes não entendemos como Deus opera. O jeito que Ele quebra o vaso. O jeito que Ele quebra, a maneira que Ele quebra, a maneira que Ele trabalha. Louvado seja o nome do Senhor. E para Deus nos quebrar, para Jesus nos quebrar, louvado seja o nome do Senhor, Ele faz da maneira dEle, do jeito dEle, porque a Bíblia diz, em Isaías 55, capítulo 8, o teu pensamento não é o pensamento de Deus, o teu caminho não é o caminho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem várias maneiras de quebrar o barro. Deus tem várias maneiras de quebrar o vaso. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, irmão, segue aquele homem em Jerusalém todinho. O homem é para um lado, ele é para o outro, só olhando. O homem entra numa casa. Ali Pedro vê o cenário todo imobilado. Pega o cordeiro, mata o cordeiro, sacrifica o cordeiro. Prepara a lenha, o fogo, queima o rosto, diante da brasa para preparar o cordeiro. Mas na hora, louvado seja o nome do Senhor, na hora que foram reunir para comer a Páscoa, Jesus não coloca ele do lado dele. Jesus chama João, chama Judas, Tomé, Mateus, vai chamando os outros, e um chama o outro, lá no final do banquinho, diz, Pedro, sente aqui, Pedro. Imagina, irmão, como é que Deus age, como é que Deus trabalha, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez meu irmão, minha irmã, você está aí na sua comunidade, na sua igreja, e você se sente desprezado, mas eu que devia estar lá, eu que devia ser consagrado, eu que devia ser chamado. Irmão, Deus está te quebrando, Deus está te preparando para uma grande obra. Aleluia. Deus apenas está amassando o vaso. Deus está preparando o vaso para encher de azeite da maneira dele, não da tua maneira, não dos teus pensamentos, não dos teus desejos que você quer. Tem que ser assim, é assim, é assim, tem que ser assim, senão vou largar tudo, vou abandonar tudo. Não, irmão, a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Olha, meu irmão, quando José estava lá no cárcere, a Bíblia diz que o copeiro esqueceu dele, e foi coisa de Deus, foi algo de Deus, do copeiro esquecer de José, porque se o copeiro tivesse lembrado de José, quando saiu da prisão, José simplesmente ia ser um ajudante de copeiro na cozinha, mas o tempo que ele esqueceu José, Deus estava preparando para José não ser um ajudante de copeiro, mas sim um governador do Egito. Meu irmão, minha irmã, você não entende o que Deus está fazendo na tua vida, como Deus está te massando, como Deus está trabalhando, como o Espírito Santo está agindo na tua vida, porque Deus tem uma obra grande lá na frente para realizar na tua vida, e o nome dele vai ser glorificado, mas não na maneira que você quer, na maneira que você pensa. Deixa Deus trabalhar, faça como Isaías, no capítulo 6, versículo 8, eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Deus precisava quebrar Pedro. Jesus precisava quebrar Pedro. Precisava mais amassar o barro. Precisava tirar mais as arestas do diamante. Estava bruto ainda.
O exemplo disso, irmão, no capítulo 13 de João, nós vamos ver isso. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era já chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse Jesus, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia Jesus Cristo, tirou os vestidos e tomando uma toalha o cingiu. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E o enxugava com as toalhas com que estava cingido, lavou os pés até mesmo daquele que o ia trair, aquele que ia o negar. Louvado seja o nome do Senhor. Até de Judas Iscariotes, ele lavou o pé, sabendo que ele ia o trair. Olha o amor de Deus. A Bíblia diz: se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso, amontará brasa sobre a sua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 4: e levantou da ceia, tirou os vestidos e tomando a toalha o cingiu, deitou água na bacia e começou a lavar os pés do discípulo, enxugar com a toalha com que estava cingido. E aproximou Simão Pedro e disse: Senhor, tu lava os pés a mim? Em outras palavras, o meu pé você não lava não, mestre. Você não vai lavar meus pés, você vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus, versículo 7, e disse: o que eu faço agora, o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os meus pés. Jamais, Senhor, você vai lavar os meus pés você não lava não. Louvado seja o nome do Senhor. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu não te lavar os teus pés, Pedro, tu não tem parte comigo. Disse Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, e pois mas todo está limpo. Porque a palavra de Deus é que limpa, a palavra de Deus é que transforma, a palavra de Deus é que muda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Pedro prepara a Páscoa, Pedro mata o cordeiro, Pedro faz a lenha, o fogo, prepara, achando que na hora da Páscoa, lá no capítulo 22, 14 de Lucas, ele é sentado do lado de Jesus Cristo, que Jesus ia elogiar, dizendo: olha, foi Pedro que matou o cordeiro, foi Pedro que preparou, foi Pedro que fez essa Páscoa maravilhosa para nós desfrutar, a última Páscoa. Mas Jesus não falou nada, simplesmente Pedro sentou lá na pontinha. E nós vamos ver isso, irmão, como Deus trabalha na vida do homem, como Deus trabalha na vida da mulher. No capítulo 13 de João, no versículo 21, nós vamos ver isso. Tendo Jesus dito isso,
turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Um olhava para o outro: quem será? É eu. Porque, irmão, eu creio que Judas dava um bom testemunho diante de Jesus, diante dos apóstolos, mas fora, talvez Judas dava um outro mau testemunho quando não estava diante da irmandade, diante dos irmãos, diante do pastor. Tem pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que diante da igreja, diante da liderança, é uma coisa, diante de irmão é uma coisa, mas quando está no meio dos ímpios, conta piada, fala palavrão, muda a sua atitude. E Jesus deixou bem claro: olha, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Gálatas, no livro de Malaquias, no capítulo 4, há uma diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Jesus falou em Mateus 5, versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Aleluia! Eles começaram a perguntar entre si, nesse versículo 22 do capítulo 13 de João, no versículo 22, então os discípulos olhavam um para o outro, duvidando de quem ele falava, porque um deles esperava que talvez era Judas Iscariote. Ficaram com dúvida quando Jesus diz: alguém vai me trair. Houve uma pergunta entre eles: quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Ora, versículo 23, um dos discípulos, aquele a quem Jesus amava, e sabemos que é João, estava reclinando no seio de Jesus, reclinando a cabeça no peito de Jesus. Então Simão, ele fez um sinal. Para fazer um sinal, irmão, é quem está sentado lá na ponta, lá no último lugar. Eita, glória a Deus! Olha que a Bíblia nos revela, no versículo 24, Pedro fez um sinal a João, que estava reclinado a cabeça no peito de Jesus. Significa então que Pedro, aquele que preparou a Páscoa, aquele que andou em Jerusalém, todas as ruas, andando, acompanhando um homem, levando um canto na cabeça, aquele que viu o cenáculo todo mobilado, preparou a lenha, preparou o fogo, matou o cordeiro, preparou a Páscoa, achando que Jesus ia colocar ele em destaque, do lado dele, abraçando ele, elogiando ele. Não, foi lá na pontinha. É isso que muitas vezes nós não entendemos, irmão. Talvez você está sendo humilhado, ou no trabalho, ou talvez em qualquer área da sua vida, pelos seus parentes, pelos seus amigos, ou talvez mesmo aí na tua igreja, por algum irmão, ou por algum líder. Mas, irmão, Deus está trabalhando na tua vida. Na hora certa, o nome dele vai ser glorificado, vai se cumprir. Isaías 41, 8, 9, 10 e 11. Não temas, a ti que chamei desde os quatro cantos da terra e te disse: tu é minha serva, tu é meu servo. A ti te chamei e não te rejeitei. Não temas, que eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu
Deus, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E eis que envergonhado e confundido serão todos aqueles que irritares contra ti. Viu, minha irmã Silvana Moraes? Louvado seja o nome do Senhor. Vem, meu irmão Edmilson, todos aqueles que irritaram contra ti, todos aqueles que te humilharam, todos aqueles que desprezaram, eles vão ver, assim como aconteceu com Mefibosete. Ele veio lá de Lodebar, numa terra angustiada, uma terra assolada. O rei mandou dizer, manda chamar Mefibosete. A partir de hoje ele vai sentar, ele vai comer na mesa do rei, na mesa do rei. Na hora certa, meu irmão, Deus vai te exaltar, Deus vai te exaltar, e o nome dele vai ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez alguém acha que você é um simples diácono, fica só atendendo lá na igreja, atendendo um, atendendo o outro. Na hora certa, Deus vai te colocar lá em cima, e o nome dele vai ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu irmão Paulo Santo de Maceió, um grande abraço, meu irmão. Tem compartilhado aí em Maceió as mensagens do Café com Jesus, do evangelista Orlando. Está sendo um semeador aí em Maceió. Que Deus te abençoe, meu amado Paulo Santo, um semeador aí em Maceió, que tem pegado todas as mensagens do Café com Jesus e tem lançado para amigos, parentes, irmão Paulo Santo de Maceió. Que Deus te abençoe. Meu irmão Cláudio Vilano, é um parceiro também no Café com Jesus, está sempre dando aos pais, mandando um abraço. Que Deus te abençoe. Meu irmão Admilson Conceição, que estive lá na sua igreja domingo, meu irmão querido, manda um grande abraço para sua pastora, uma mulher de Deus, nos recebeu com maior amor. A hora que foi ministrada a palavra de Deus, como eu vi tanto alegria no coração daquela mulher, glorificando, exaltando, uma mulher muito simples. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória, glória. Minha irmã Falinda Juraz, que Deus te abençoe, minha irmã. Irmã Silvana, avisa pro Landão que estaremos hoje aí à noite na comunidade pregando. Louvado seja o nome do Senhor. Então Simão Pedro fez um sinal. Leia na tua casa. Pega teu evangelho, a tua Bíblia, e pode ler o Evangelho de João 14, versículo 24, para você ver que Pedro fez um sinal. Quem faz sinal é que está lá na pontinha. Jesus colocou ele lá na pontinha. Quebra o vaso, desemboque o vaso, Senhor, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboque o vaso, Senhor, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga nesta hora, pede para Jesus agora. Meu irmão. Pedro estava na pontinha, viu, minha irmã? Talvez você também esteja na pontinha, aí no emprego, ou no meio dos seus parentes, ou na sua igreja, na pontinha, desprezado, ninguém te dá oportunidade, acha que você, minha irmã, meu irmão, incapacitado, incapacitada, mas não se preocupa não. Aquele que prepara a sua igreja, aquele que prepara é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E Pedro estava na pontinha, fez o sinal para João.
e para perguntar para Jesus quem era de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, João disse: Senhor, quem é? Oh, meu irmão. Oh, meu irmão. Você vê como Deus faz, meu querido, meu irmão? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás e disse por Jesus: o que tem de fazer, faz depressa. E nenhum que estava sentado à mesa compreendeu o propósito que disse: faz depressa, porque como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus tinha dito: compra o que é necessário para a festa, o que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já a noite. Jesus quebrou Pedro, meu irmão. Jesus amassou o barro na vida de Pedro. E o exemplo diz, para nós encerrar o café com Jesus, está após a ressurreição de Cristo, no capítulo 21, no versículo 15. Depois que Jesus trabalhou na vida de Pedro, amassou o barro, fez que fosse preparar o cordeiro, podia mandar outro, podia preparar o outro, fazer a lenha, o fogo, matar o cordeiro. Não, mandou justamente Pedro e João, porque Deus queria trabalhar na vida de Pedro. De Pedro foi aprovado. Jesus viu que amassou Pedro, quebrou Pedro. Agora ele estava preparado para a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que aconteceu em João no capítulo 21, no versículo 15. Depois de ter jantado, disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Você é tudo para mim, Senhor. Eu te amo. Disse Jesus: apacenta minhas ovelhas. Versículo 17. Aqui que está a chave toda. Disse Jesus pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me. Simão entristeceu. E pôs-se dito a terceira vez, ele entristeceu, porque Jesus disse a terceira vez: Simão, tu me amas? Ele entristeceu, porque Jesus falou a terceira vez: ama-me. Disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Chorou, entristeceu, porque dita a terceira vez: ama-me. Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro ali, louvado seja o nome do Senhor, se entristeceu, se quebrantou
levantou diante de Jesus, reconheceu, irmão, que o seu orgulho, a sua soberba foi caído naquela hora. Ele falou com muita arrogância: eu te amo, Senhor, pela primeira vez, Senhor, pela segunda, eu te amo, Senhor. Mas quando Jesus fala pela terceira vez: Pedro, tu me ama, ele lembrou que antes de Cristo ir para a cruz do Calvário, ele diz para Jesus: Senhor, ainda que todos te abandonem, ainda que todos te larguem, eu morro por ti, eu vou na cruz por ti. Mas Pedro lembrou que através de uma serva, de uma criada, de um soldado, ele negou Jesus por 3 vezes, dizendo que não conhecia, blasfemou, praguejou, dizendo que eu não conheço esse homem, eu não sei o que está falando, eu não sou discípulo dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Pedro está se quebrantando, Pedro está reconhecendo que ali o orgulho, a soberba está caindo por terra. Aí Jesus vai declarar, quando ele vai dizer: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, mas eu te neguei diante de uma criada, eu te neguei diante de um soldado, Senhor, me perdoa, eu te amo. Aí Jesus reconhece que ali Pedro se converteu, Pedro teve encontro, Pedro nasceu de novo. Jesus fala para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia! Foi aqui que aconteceu. Viu, irmão Edmilson? Foi aqui que aconteceu. Para encerrar, o que Jesus Cristo, meu amado irmão, você está dando seu positivo, está escrevendo, depois eu vou ler tudo que vocês escreveram e vou mandar também aí um positivo, mandar mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, foi lá, louvado seja o nome do Senhor, em João 21, versículo 15, que Pedro se converteu, que se cumpriu no capítulo 22 de Lucas, no versículo 31, 32, disse também o Senhor Jesus a Pedro: Simão, Simão, Pedro, Pedro, eis que Satanás me pediu para andar você como um trigo, mas eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas Jesus disse: te digo, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tu me negue que não me conhece. Foi aqui, irmão, que Jesus falou para ele: quando tu converteres, fortalece os teus irmãos. E lá, quando Jesus fala em João 21, versículo 15, tu me ama, Pedro? Sim, eu te amo. Tu me ama, Pedro? Sim, eu te amo. Tu me ama, Pedro? Ele chorou. Ele lembrou: Senhor, eu lembro das tuas palavras que Satanás queria me cirandar como trigo, mas tu rogou por mim, tu intercedeu por mim, e tu disse quando eu me converter, para fortalecer os meus irmãos. E foi lá, irmão, lá que Pedro se converteu. E foi ele que fortaleceu a igreja, mandou as 2 cartas para a igreja, onde ele manda a carta, a primeira carta aos irmãos
que estava passando por luta, por angústia, por perseguição. Por isso Jesus falou, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha só como, minha irmã Celinha, ele fortaleceu a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Pedro 5, versículo 6, Pedro está dizendo para os irmãos que está passando por luta, o irmão está sendo morto ao fio da espada, o irmão que ia ser perseguido por amor do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro vai fortalecer a igreja, vai fortalecer a comunidade, vai fortalecer a amada do Senhor Jesus, a noiva do Senhor Jesus, no capítulo 5, 6, dizendo: humilhai-vos, meus irmãos em Cristo Jesus, pois debaixo da potente mão de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resiste, declarando para a igreja: resiste, irmão, não abandone, não nega Cristo. Eu neguei 3 vezes, mas Deus achou arrependimento no meu coração, eu me arrependi. Jesus me colocou agora como pastor, para pastorear o rebanho dele. Pedro está dizendo aqui agora, o qual, irmão, resiste, não abandona, não negue, não olha para trás, não volta mais para o Egito, mas resiste firme na fé, fica firme, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo inteiro. Foi isso que Jesus falou em Lucas para Pedro: quando tu te converteres, fortalece a minha igreja. Que Deus te abençoe, meu irmão. Pedro foi humilhado. Pedro, Deus quebrou o vaso, quebrou o barro, mas colocou como cabeça, colocou como coluna. Se você pegar o livro de Gálatas, capítulo 2, você vai ver que sempre Jesus chama Pedro como coluna. Você pode ver em Mateus, Jesus chamou Pedro como coluna. Louvado seja o nome do Senhor. Passou pela prova e foi aprovado. E o outro também, João, Deus o aprovou. A honra foi tanto que escreveu a carta de Apocalipse. Foi o único que morreu velho em Efésios, aos 95 anos de idade. João morreu velho, foi o único dos apóstolos que não morreu ao fio da espada, foi o único que não morreu ao fio da espada. João morreu de idade, foi aprovado. De Deus te abençoe, Deus vos guarde e Deus vos proteja, meu irmão. Tenha uma tarde abençoada, irmã Márcia. Tenha uma tarde abençoada, meus irmãos Edmilson. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, que Deus vos guarde, que Deus vos proteja, que a graça de Deus, viu, Marilene e Marli, que a graça de Deus esteja na tua vida, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que a grande comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, meu amado irmão, irmão Ariende, irmão Patrícia. Que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Adriana Portugal Pires, a paz, minha irmã. Cristiano, a paz. Estamos hoje, meu cristiano, na comunidade Cristo, Verdade que Liberta, na rua Rio Canabrava 334, Coab 2, em Itaquera, 8 horas da noite. O evangelista Orlando estará pregando uma palavra na comunidade. Louvado seja o nome do Senhor.
Adriana, que Deus te abençoe, minha irmã. Tenha uma tarde abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Lembra sempre desta palavra. Deus está quebrando o vaso para encher de unção, de azeite e fazer dele, de você, meu irmão, minha irmã, um vaso de honra, para que o nome dele seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus.